Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Hoje Atos, capítulo 22, parte 3, episódio de número 865, 10ª temporada. Tem sido uma jornada fantástica, de muito aprendizado. Você que tem acompanhado cada um dos episódios de cada capítulo tem percebido como Deus tem trabalhado nas nossas vidas, nos ensinado, nos edificado, nos renovado pelo poder da sua palavra. Hoje a gente continua, estamos bem próximos do final do livro de Atos. Deus é bom, até aqui Ele tem nos sustentado, que Ele continue nos abençoando, para a gente continuar trazendo para você o que há de melhor no comentário bíblico em áudio disponível na internet aí. A gente está disponível em todos os distribuidores de podcasts, no Spotify, no Deezer, no One Republic, iVox, no que mais? Apple Podcasts, no YouTube Studio, em muitos lugares você encontra esse trabalho onde Deus tem abençoado muitas vidas. Hoje a gente vai continuar falando de Paulo ali e como... Uma das coisas que vamos falar hoje é como os pecados passados dos homens, eles são frequentemente os determinantes desconhecidos de sua vida futura. E você encontra isso aí no capítulo 22, versículo 18 ao 21. Meu convite para você é que você leia o texto bíblico e depois vem para cá meditar, refletir, orar com a gente no texto da palavra de Deus. Veja que é possível interpretar de diferentes maneiras o sentido e o teor pretendido dessa passagem. A linguagem que Paulo agora cita, encontrada nos versículos 19 e 20, está longe de ser inócua. Veja, seja lida como opinião humildemente oferecida em harmonia com a ordem que lhe foi dada, ou seja, como talvez seja mais provável em sua depreciação. A passagem, contudo, ela nos lembra em meio a elevadas associações com grandes verdades, de princípios solenes e abrangentes na vida humana. A retribuição que ela engloba não é a severidade do julgamento para o pecador, mas a inevitabilidade da causa e efeito que revela um Deus criador de infinita sabedoria e um ser humano criatura, dotado de razão, de capacidades morais e de certa liberdade de ação, que está na raiz a responsabilidade e da prestação de contas final. Nós podemos imaginar várias razões pelas quais Paulo teria sentido sua maior ambição despertada ao testemunhar, trabalhar, sofrer e morrer por Jesus em Jerusalém. Como? Primeiro, a cidade-mãe da terra e do povo escolhido de Deus, renomada por sua antiga e especial fama. Segundo, o lugar no próprio coração da vida judaica, onde ele teria desejado retratar-se publicamente de seus antigos erros de credo e recuperar o que fosse possível dos efeitos desses erros. Isso teria sido uma das características mais nobres de Paulo. O lugar onde o mestre prestou o mais grandioso testemunho de toda a sua trajetória. Sofreu e morreu. Não é preciso muita imaginação para perceber que, para não falar de qualquer senso de nobre ambição, Paulo sentiria que essa seria uma das maiores oportunidades de utilidade, justamente no centro de riscos e perigos típicos e peculiares. De tudo isso, Paulo é impedido por uma voz de autoridade soberana
e com base no próprio erro do seu passado. O versículo 21 desse capítulo 22 nos deixa clara a missão de Paulo aos gentios. Eu te enviarei para longe, aos gentios. Na narrativa de Atos 9,15 diz que esta ordem foi dada diretamente a Ananias e por ele comunicada a Paulo. E da mensagem direta transmitida posteriormente a Paulo em Jerusalém, este parece ser o único relato que temos. Você pode comparar com a narrativa lá do capítulo 26, versículo 17. E é importante, dentre muitas coisas, notar que Paulo, embora Paulo soubesse claramente qual era a sua missão, ele esperou pacientemente até que as instruções divinas ou a providência divina lhe abrissem o caminho. E enquanto ele esperava, ele realizou alegremente a obra que lhe foi designada. A seguir, a gente vai analisar 3 pontos aqui no texto e no contexto: a esfera para a qual Paulo foi enviado, a aptidão de Paulo para o trabalho nessa esfera específica e a influência que o trabalho nesta esfera teve sobre as próprias apreensões de Paulo da verdade. Notando primeiro o quanto isso deve ter afetado seus próprios sentimentos judaicos. Para ele, empreender este trabalho, e como o fato de ele o ter feito, prova a sinceridade e a plenitude de sua conversão. Quanto à esfera para a qual o apóstolo foi enviado, são os gentios. Os judeus, em sua concepção de mundo, dividiam o mundo inteiro em judeus e gentios. Portanto, a missão de Paulo era alcançar todos os que estavam fora da nação judaica. A prevalência da língua grega e a ampla supremacia do domínio romano naquela época abriram o mundo inteiro para o evangelho. Havia ali uma variedade de classes sociais, de pessoas que o apóstolo encontrou em suas viagens. E como fez, de Jerusalém até Ilíria. Ilíria era uma região do Império Romano nos Balcãs, perto da Macedônia. E Paulo cita que ele pregou até o Ilírico. Romanos 15, 19. Para mostrar o alcance da sua missão, como indo de um extremo ao outro. O apóstolo ele deixa as sinagogas em determinado momento e se dedica exclusivamente às populações gentias. Paulo pregou o evangelho nas esferas gentias, sua mensagem cristocêntrica, ou seja, com foco em Cristo. Mas também a sua mensagem era focada nas necessidades religiosas comuns dos homens e no sentido de insatisfação com a idolatria que até então prevalecia tão amplamente. Como representantes das várias esferas gentias, nós temos Listra, Éfeso, Corinto, Roma. E a aptidão do apóstolo para o trabalho nessa esfera específica era muito clara. Nós encontramos essas aptidões em que Paulo não era judeu grego, mas judeu da diáspora. Ele nasceu em Tarso, uma cidade grega helênica. Ele era judeu de sangue, judeu de religião, mas criado dentro de um contexto cultural grego. E o seu conhecimento da língua grega, a sua educação e o ambiente helenístico favoreceram muito. Embora todos os apóstolos fossem judeus e falassem aramaico no dia a dia, muitos também sabiam grego, especialmente por viverem na Galileia, uma região bilíngue. Mas quanto a Paulo, as primeiras experiências dele o prepararam para uma visão mais ampla da fé cristã. E depois que ele supera os seus fortes preconceitos judaicos, a sua convicção inquestionável de um chamado divino e a influência permanente exercida sobre ele pela morte de Estevão, existe uma clara compreensão que ele tinha da verdade cristã. Quando ele faz a distinção entre os princípios do judaísmo e faz isso em plena harmonia com eles, outra adequação pode ser encontrada em uma avaliação cuidadosa das peculiaridades de mente, disposição e caráter de Paulo.
A influência que o trabalho em sua esfera exerceu sobre a compreensão da verdade pelo apóstolo. Esse é um tema complexo. Exigiria um estudo minucioso da posição doutrinal de Paulo em diferentes momentos do seu ministério. Mas para a gente abordar adequadamente as epístolas, se a gente organiza elas em uma ordem cronológica, inseridas no relato de Atos dos Apóstolos, sendo comparadas com os discursos do apóstolo, nós temos um exemplo que pode ser extraído da Epístola aos Efésios, que demonstra claramente a influência exercida pelo povo de Éfeso sobre Paulo, levando a refletir sobre importantes questões, e nós podemos dizer, contribuindo para o desenvolvimento de sua doutrina. A influência do trabalho entre os gentios pode ser ilustrada da seguinte forma. Veja, a doutrina ela levou as primeiras tentativas de formular uma filosofia da religião cristã para a vida cristã prática. Paulo ele teve que descobrir como adaptar os princípios cristãos à vida, aos costumes dos gentios, e assim ele foi levado a desenvolver um sistema de ética cristã. A gente pode ressaltar também que a obra para o qual Deus nos chama também será nosso serviço aos outros. E a nossa própria cultura pessoal é uma ferramenta disso. O versículo 22 e 23 nos chama uma atenção especial à excitação irracional daquelas multidões. O comportamento dessa multidão é em muitos aspectos semelhante ao de multidões de todas as épocas e regiões. Existe a perigosa influência do sentimento popular. As massas, elas absorvem facilmente preconceitos e cedem a meros sentimentos, sendo levadas a cometer atos terríveis impulsivamente. Veja os tumultos em cidades durante as eleições, quando o povo é inflamado pelo sentimento político, ou cenas violentas que vemos na história do mundo, como da Revolução Francesa, geralmente. É verdade que a maioria das pessoas não sabia por que se reunira. O sentimento é valioso para dar tom e emoção à ação, mas jamais se pode permitir que o sentimento sozinho decida e controle a ação, pois aí ele tende a tornar o homem ao mesmo tempo apaixonado e fraco. Não há decisão sábia, julgamento sereno, propósito definido, força de vontade sólida. E assim, o sentimento ele leva os homens a fazer coisas das quais eles vão se envergonhar depois. E se esquecer das reivindicações legítimas dos outros. Veja, e a cometer grandes injustiças sociais. O dever do homem cristão, seja qual for o seu destino, é lutar contra a tendência de ceder aos sentimentos populares sobre causas sociais, causas políticas, assuntos religiosos por serem prejudiciais à sua própria vida espiritual e por serem suscetíveis de o tornar injusto para com os outros. Veja, ele deve usar a sua influência para conter a exaltação pública e disseminar princípios corretos, como Paulo fez. Em esferas religiosas também ceder ao sentimento muitas vezes tem sido causa de perseguição pública, privada. Na vida cotidiana, a razão é o freio adequado ao sentimento. E em esferas religiosas, a revelação que nos é dada na palavra de Deus e a iluminação direta do Espírito de Deus são os freios adequados. E existe a responsabilidade de todos os líderes populares. Eles conquistam seu poder apelando ao sentimentalismo. Veja os exemplos com os incidentes do texto que você pode ler aqui de Atos 22. Os líderes do partido judaico, eles sabiam perfeitamente que não tinham argumentos contra o apóstolo. Mas eles apelaram para o preconceito do povo, inflamaram seus sentimentos, transformando-os em paixão, o que poderia ter levado à morte de Paulo nos pátios do templo. E aqui nós temos a oportunidade de falar sobre o valioso trabalho realizado pelos pregadores, missionários
E, ao mesmo tempo, a grande responsabilidade desses trabalhadores na influência que exercem sobre as massas. Enquanto seu trabalho se resumir a um apelo ao sentimentalismo, ele vai exercer apenas uma influência passageira e possivelmente prejudicial. Agora, na medida em que se tornarem mestres da verdade, persuadirem os homens ao dever, o seu trabalho será permanentemente abençoado. Existe uma inutilidade em raciocinar com multidões enfurecidas. Paulo tentou, mas foi em vão. Elas se deixaram levar pelo simples som da palavra gentios. As massas, quando excitadas assim, elas só se interessam até que sua paixão se acalme ou sejam dispersadas pela força física. O raciocínio é inútil até que os homens se tornem racionais. Nós devemos mostrar que Cristo nunca opera sobre mera multidão. Ele e seus servos dirigem seu apelo a homens que possuem capacidade de raciocínio. Eles usam a emoção, o afeto, mas em subordinação à razão. As multidões agitadas só se interessam enquanto a emoção está em alta ou até serem dispersadas. Veja, o Cristo jamais atuou baseado na mera massa movida pela excitação. Ele e também seus servos direcionam o seu apelo a pessoas capazes de refletir. Eles usam a emoção e o afeto, sim. E tudo isso subordinado à razão. E essa razão rendida à vontade de Deus pelo seu Espírito, dominando completamente o nosso ser, nossa emoção, afetos e vontade. Tudo rendido ao Espírito de Deus. Só assim nós podemos estar no centro da vontade de Deus. De que serve dirigir palavras à multidão que só se move pelo impulso da emoção? E como pode a verdade penetrar em corações que ainda não se dispuseram a pensar? Vamos orar? Busque um local calmo e tranquilo. Se você puder se ajoelhar, que eu vou fazer agora, para a gente encerrar mais um episódio. Oh Deus maravilhoso, como a tua palavra é tremenda. Que o Senhor, pelo teu Espírito, governe nossa razão, nossas emoções, nossos afetos e vontade. Para que sejamos conduzidos não pelo clamor das massas, mas pela sabedoria que procede de Deus, e totalmente rendidos a Deus e dominados pelo poder do teu Santo Espírito. Estaremos no centro de tua soberana vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Já é demais. A gente encerra mais um episódio e a gente volta no próximo episódio, juntinhos, meditando na poderosa, maravilhosa e preciosa Palavra de Deus. Um abraço. Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.